Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso mini curso de formatação de computadores e notebooks, com os dois sistemas operacionais mais utilizados do mundo, o Windows e Linux Mint. Temos uma observação, um alerta. Este mini curso é contraindicado a pessoas sem tempo e paciência. Abordaremos as aulas de forma simples, lenta e personalizada a nossos alunos que não possuem intimidade com o computador. Então, o público ao qual nós almejamos alcançar nesse momento são pessoas que não têm intimidade com o computador, de todas as formas possíveis. Nós entramos no cronograma do nosso curso, que são 10 tópicos que serão seguidos à risca: o Windows primeiro, Linux segundo, tá ok? Então nós vamos baixar as ISOs direto do site oficial, não vamos craquear, não vamos piratear, não vamos fazer nada disso. Vamos fazer o pendrive bootável, instalação do sistema operacional, primeiras configurações, instalação dos drivers que são importantes para que a internet funcione, para que a placa de vídeo funcione, Wi-Fi funcione, instalação e configuração dos navegadores, que também é primordial para o bom funcionamento do sistema operacional, atualização do sistema operacional, configurações básicas de aparência tanto no Windows quanto no Linux, uso do sistema para estudos. Esse é o foco do nosso curso, é fazer com que o nosso aluno e cliente ele tenha um sistema operacional otimizado para estudos. E por último, baixar vídeos do YouTube e assistir sem propagandas. Então nós daremos exemplos de alguns programas que você pode baixar tanto no Linux quanto no Windows, para que baixe vídeos do YouTube. E assistir sem propagandas são plugins que são instalados diretos no navegador. E aqui nós entramos na primeira parte, que é baixar as ISOs direto do site oficial. Aqui estão os links, tanto do Windows 10 quanto do Linux Mint. Você deve estar se perguntando, por que o Windows 10 se já estamos no Windows 11? O Windows 10 ele é compatível com a maioria dos computadores atuais e antigos. O Windows 11 já não tem essa compatibilidade. Para que o Windows 11 rode de forma adequada em computadores antigos, é necessário ter mais de 8 GB de memória e um processador acima do i3 ou do Ryzen 5, o que a maioria dos computadores antigos não possui. Por que nós escolhemos o Linux Mint? Porque ele é a porta de entrada para quem sai do Windows. Eu mesmo, quando eu desisti de usar o Windows, eu iniciei no Linux Mint. Ele tem uma interface muito intuitiva, muito parecida com o Windows, mesmo não sendo Windows. Utilizei várias distros, Ubuntu, Fedora, Debian e uma infinidade de outras. Mas a que eu mais gostei, mais me habituei, mais me acostumei foi o Linux Mint. E vamos utilizar nesse mini curso o Linux Mint Cinnamon, junto com o Windows 10. Para fazer o pendrive bootável, utilizaremos o Ventoy. Vamos fazer um download, a instalação e a configuração dele dentro do ambiente Windows. Uma coisa importante, nós vamos utilizar máquinas virtuais para fazer a instalação tanto do Windows quanto do Linux, mas funciona em todos os ambientes. Então, da mesma forma com que funcionou na nossa máquina virtual, também vai funcionar no seu desktop ou no seu notebook. E eu já tinha dito que o cronograma, primeiro Windows, logo em seguida Linux. Primeiro mais utilizado,
segundo o mais utilizado. E aqui nós vamos para os prós e contras do Windows. Os prós é a compatibilidade. Então nós temos uma imensa gama de programas que funcionam no Windows, muitos dos quais também funcionam no Linux, mas a compatibilidade do Windows é muito mais abrangente. Suporte a hardware. Isso daqui, a maioria, se caso você tiver uma placa de vídeo, por exemplo, tem muito mais drives da sua placa de vídeo no Windows do que no Linux. Mas ambas funcionam independente de qual sistema você utilize. A facilidade de uso. A facilidade de uso também é interessante porque, por ser um dos programas mais utilizados da atualidade, ele tem uma interface muito simples, muito intuitiva. As atualizações já é um ponto que eu botei aqui pró, mas também tem um seu ponto contra, por se fazerem atualizações em momentos em que você não pede. E a disponibilidade é porque ele está grátis, entre aspas, dentro do site da Microsoft. Você baixa ele e a Microsoft te dá uma licença virtual ou digital do sistema para que você utilize como você quiser, como se ele fosse original. Nós também temos os contras, né? O custo da licença, por exemplo, se você for comprar hoje um Windows 11 ou o Windows 10 Pro, fica na casa uma licença original. Não são essas licenças que você compra no Mercado Livre de R$30. Uma licença no site da Microsoft fica em torno de R$300 a R$600. Só o sistema operacional. A segurança do Windows também ela é um pouco ruim. Por quê? Por ser o sistema mais utilizado do mundo, também é o mais atacado do mundo. Vírus, spam e tudo quanto é coisa são mais utilizados contra o Windows do que o Linux. As atualizações obrigatórias, que também é um ponto muito negativo, ela deixa de fazer as atualizações na hora que você quer, mas ela faz na hora que ela quer, ela desliga seu computador e você fica ali tempos e tempos com o computador desligado, fazendo uma atualização que talvez não fosse nem necessário fazer naquela hora. O consumo de recursos, como eu disse, se você for instalar o Windows 11, por exemplo, você precisa, para que ele rode decentemente, você precisa 8 GB de memória Core i3 para cima, quarta geração ou Ryzen 5 para cima. Personalização ilimitada. Nós vamos tratar desse assunto quando nós formos customizar o Windows. Intromissão da Microsoft. Ela pega todos os seus dados para fazer propagandas em cima de você. Você é o produto da Microsoft para que eles ganhem muitos e muitos rios de dinheiro. E a restrição do código aberto. Então você não tem como modificar o código da Microsoft. Você pega o sistema que eles elaboraram e você utiliza da forma com que eles querem. Tá ok? Prós e contras do Windows. E agora nós vamos para os prós, né? Do Linux Mint. De todo o Linux em si. O código é aberto. Você pode fazer parte da comunidade do Linux de qualquer distro e você pode ser um contribuinte para estar fazendo melhorias no sistema operacional. Você pode copiar o código para você e fazer um sistema operacional para você. Então é um código aberto, é gratuito, você não paga licença nenhuma, é funcional, é seguro, não existem vírus para o Linux. Se existem, é muito pouco. A estabilidade do sistema operacional é muito boa. O suporte é ativo. Geralmente, na versão LTS, são 5 anos.
A personalização é infinita, nós mostraremos isso também quando nós formos customizar o Linux. O desempenho do sistema operacional também é muito bom para hardwares que são restritos, né, computadores antigos. Existem muitas distribuições. Você pega o Windows hoje, ele tem, se não me falha a memória, são cinco tipos, né? Home Office, Pro, Workstation e agora eu já esqueci. São 5. O Linux não. O Linux ele tem Linux Mint, Linux Ubuntu, ele tem o Zorin OS, tem o Ubuntu Studio, Mandriva, tem, agora me falhou a memória, mas existem muitas distribuições Linux ao qual você pode se adaptar a uma delas. Eu particularmente gosto do Ubuntu, Ubuntu Studio, Linux Mint e Debian. São as que assim eu mais gosto de utilizar. E as atualizações regulares. As atualizações regulares são interessantes por quê? Porque além dela dar o suporte de 5 anos, você só atualiza o Linux Mint quando você quiser. E também nós vamos estar ensinando isso nos primeiros passos, né, de configuração depois do sistema operacional instalado. Primeiras configurações. Nós vamos formatar o computador com Windows sem acesso à internet. Por que sem acesso à internet? Porque o Windows ele pede para que você tenha uma conta Microsoft. E fazer essa conta Microsoft às vezes requer um pouco mais de tempo e é um pouco mais difícil também. Quando nós fazemos a instalação do Windows sem estar conectado à internet, nós apenas vamos criar um login e uma senha e teremos acesso ao sistema operacional. Tá ok? E no Linux Mint as primeiras configurações vai ser a atualização do sistema operacional. Instalação de drivers, que também é muito importante. No Windows nós vamos usar uma ferramenta gratuita chamada Drive Booster. E no Linux Mint não precisa porque já possui uma biblioteca de drivers. Um ou outro adicional que nós vamos ver dentro do próprio sistema como fazer a instalação. Instalação e configuração dos navegadores. No Windows por padrão vem o Edge, mas instalaremos também o Google Chrome. E no Linux Mint por padrão vem instalado o Firefox e também estaremos instalando o Google Chrome. Então, no Windows você vai ter 2 navegadores, no Linux Mint também terá 2 navegadores, os mais utilizados. Atualização do sistema operacional, Windows Update. Estaremos fazendo essa atualização depois da formatação. E no Linux Mint nós temos 2 possibilidades de fazer, tanto no terminal, com linhas de código, ou o atualizador na bandeja da barra de tarefas. Então tem atualizações que o atualizador que fica na bandeja vai te dar, e existem atualizações que você pode fazer pelo terminal. Eu gosto de fazer pelo terminal porque você não interfere o seu trabalho. Ele baixa e instala sem que você pare de fazer o que você está trabalhando, por exemplo. No Windows já não funciona dessa forma. A gente vai ter que reiniciar a máquina, vai ter que esperar aquela tela azul e aquela coisa toda, mas vocês vão ver isso no decorrer do curso. As configurações básicas no Windows, como eu já disse lá anteriormente, não nos dá muitas opções de aparência, infelizmente, por ser um sistema mais utilizado. Poderia ser mais flexível a respeito de customização, mas veremos as disponíveis, como por exemplo, o modo escuro no Windows chegou agora. Numa das últimas atualizações do Windows 10 chegou o modo escuro
Dark. No Linux, nas versões de Linux, já tem esse modo Dark já há muitos anos. E no Linux também existe uma infinidade de possibilidades. Nós mostraremos algumas, mas fica a critério do usuário ele fazer o que bem entender. Entendeu? Com essas explicações que nós vamos dar de como você baixar, o que mudar o mouse, mudar as pastas, os ícones, a tela, tem uma infinidade. Se no sistema operacional Linux não tem o que você acredita ser bonito para que você coloque, existe uma infinidade de possibilidades para que você baixe direto da internet. E o uso do sistema para estudos. A maioria dos nossos alunos e clientes, eles querem o sistema operacional para estudar. Eles querem estudar para a faculdade, querem estudar para um concurso público, querem estudar no YouTube, querem estudar no Hotmart, querem estudar no Eduz. Então eles precisam de um computador ágil, rápido, com pacotes disponíveis para execução de diversos programas. Pacote Office, leitor de PDF, WinRAR, antivírus, áudio e vídeo. Usaremos o Ninix no Windows. Aí está o link dele, eu vou mostrar como é que ele funciona. Vocês vão ver que é bem rápido. Você seleciona os programas que você quer e aí você faz um atalho, né? Baixa um atalho e esse atalho ele instala todos os programas que você escolheu na lista. E no Linux Mint nós temos o gerenciador de programas, que é a mesma coisa que no Windows tem, né? Que é o Windows Store. Store do Windows, o Windows Store. Lá nós temos o gerenciador de programas no Linux, ao qual nós temos uma infinidade de programas para serem instalados. E aqui nós entramos na última parte, né, que é baixar os vídeos do YouTube e assistir sem propagandas. Então no Windows eu vou dar duas opções, no Linux Mint mais duas opções e a instalação do Adblock nos navegadores. Então a partir desse momento nós já fizemos uma apresentação do que vai ser esse mini curso, uma introdução para que você possa configurar o seu computador. E nos próximos vídeos nós teremos todo esse cronograma em vídeos para que vocês possam aprender. E você tendo dúvidas sobre o nosso mini curso de Windows e Linux, nós vamos estar disponibilizando o nosso canal de conversa no aplicativo Telegram. Tá ok? Vamos deixar o link de acesso para que você possa apertar e entrar direto no nosso canal de perguntas e respostas.